Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria reencontrar os amigos, né, queridos, nessa casa do coração, numa noite em que podemos já nos reunir para falar da doutrina espírita, né? De parar para pensar na evolução espiritual de todos nós nesse sentido, de nos buscando, nos agrupar para estudar. Então, o nosso tema, né? Nós buscamos aqui perceber primeiramente a didática, né, de Kardec, que ela é excelente no desenvolvimento dos nossos raciocínios, né? Então ele divide o Livro dos Espíritos. Nós estamos no nosso estudo na segunda parte, né? São 4 partes, mas esse estudo pertence à segunda parte, que é chamada Mundo do Espírita ou dos Espíritos. A gente lembra que essa segunda parte é que vai dar origem ao livro segundo de Kardec, que é o Livro dos Médiuns. Essa segunda parte, ela possui, né, vários capítulos. E o nosso tema de hoje é o capítulo 4, que chamado do Mundo dos Espíritos, que é o capítulo 4, que vai tratar, né, nesse tema, nesse capítulo 4, da pluralidade das existências. Olha que interessante, todos os estudos anteriores, né, que Kardec nos traz, nos ajuda a raciocinar para chegarmos nesse capítulo 4, que é da pluralidade dessas existências, que vai nos falar de quê? Da reencarnação, da justiça da reencarnação, a encarnação em diferentes mundos, e vai falar da parentesco, da filiação, da questão das semelhanças físicas e morais. Mas, para que a gente consiga entender essa parecência físico e moral, que é o tema, é o objetivo principal, nós vamos ver como é importante termos antes estudado a reencarnação, porque nós passamos a compreender que nós somos o resultado de várias experiências, né? O que nós somos hoje? Nós somos essas múltiplas existências com seu resultado de acordo com as nossas escolhas. Então, vamos já observando, junto à doutrina espírita, que não existiu o privilégio da divina providência, não existiu o abandono de nenhum dos seus filhos. O que nós temos hoje nada mais é do que a resultante das nossas escolhas, ou por ignorância, muita por rebeldia, por teimosia, por falta mesmo de querer aprender. Mas hoje nós estamos cansados, né, dessas consequências, e nós já estamos buscando estudar para mudar essas nossas escolhas, compreender melhor como se forma a nossa família. Já entendemos que não há o acaso. Então, nós vamos lembrando que, apesar dessas escolhas e a consequência dessas escolhas, que muitas vezes infringimos a lei de Deus, junto a essa consequência, né, eu sempre penso assim, temos que colocar o sinal de mais misericórdia divina, que vem nos ajudar através de uma nova oportunidade. Então, como é que é dada essa nova oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, com as leis, com as nossas próprias consciências, através de uma nova existência? Então, é pela reencarnação que essa misericórdia divina, né, se patenteia, de uma certa maneira, né, é patente para todos nós. E aí nós vamos entendendo que a reencarnação é essa liga do passado ao presente e ao futuro. É isso que liga todas essas situações, é a reencarnação. E aí a gente fica se perguntando, como que vai se dar essa nova oportunidade? Então, essa nova oportunidade vai se dar através da formação de um novo corpo físico. Então, esse corpo é um veículo temporário
pelo qual o espírito virá habitar, para assim poder o quê? Progredir. Então a gente repara que o corpo é uma bênção para o aperfeiçoamento espiritual, porque é da lei do progresso. Então é preciso a matéria, reparemos bem, o corpo físico, para espiritualizarmos, para progredirmos espiritualmente. Então isso se faz necessário. E nesse capítulo 4, né, é que estão situadas, né, todas as perguntas referentes aos aspectos dessa evolução. Como é que vai ser, já que vai precisar de um novo corpo para evoluir, como é que isso ocorre? Então, são perguntas referentes se os espíritos podem encarnar em mundos diferentes para vivenciar essas experiências, ou se somente no planeta Terra, sobre o desenvolvimento das suas faculdades intelectuais, morais, quanto tempo isso pode demorar. São as perguntas relativas à família, aos parentes, né? As relações de simpatia, de antipatia, que atraem uns aos outros. Então, todas essas questões que fazem parte desse capítulo nos ajudam a organizar o nosso pensamento para o entendimento com mais substância, para a parecência física e moral, para não ficarmos naquela questão, aparece o olhinho, mas por que isso se deu? Mas como que isso ocorreu? Então, são questões que cada vez que nós vamos estudando, as nossas perguntas vão se aprofundando. No primeiro momento, qualquer resposta nos satisfaz, mas com o passar do tempo, nós vamos aprofundando essas perguntas. Então, Kardec, numa questão sobre parentesco e filiação, pergunta ao plano espiritual se os pais transmitem aos seus filhos uma parcela da alma. Está lá na questão 203, que é antes do nosso estudo. Se ele passa, né, os pais, uma parcela da alma ou só da vida material, do corpo de carne. E os espíritos foram categóricos. Somente a vida física, pois a alma é indivisível. Então, quando a gente fala que a alma é indivisível, ela não pode se decompor, né? Então, o que os pais passam? É essa vida animal, não as outras questões. Então, a gente já começa a já ter esse entendimento. Então, a gente não vai mais falar assim, nossa, eu transmiti ao meu filho determinada habilidade. Não, eu não transmiti essa habilidade. Transmiti características genéticas referentes ao corpo físico. Olha como é que a gente já começa a modificar o nosso olhar, né, sobre os nossos ascendentes e descendentes. Então, vejamos aqui. Kardec vai ampliar agora o questionamento, né, nessas questões de 207 até a questão 210, referente precisamente às questões de parecência física e moral dentro daquela família, né? Então, é sempre aquela questão que o bebê nasce e a gente já vai lá olhar para aquela criança e tentar mapear, só de olhar, a genética, né? Nossa, são os olhos do pai, aquele ali é o nariz do avô, a boquinha da mãe, essa mãozinha aqui pertenceu à bisavó, e por aí se vai, tentando, né, encontrar alguma coisa que é do titio, até da madrinha, alguém vai querer encontrar. Né? Porque é natural. A gente quer saber o que ele veio com esse sentimento de pertencimento, pelo menos físico, né, àquela família. E isso, na realidade, é o que a gente chama de processo de transmissão de característica genética entre as gerações por meio dos genes dos progenitores, né? Do papai, da mamãe e todos os seus antecedentes. Então, essa é a questão, é uma herança genética. Então, diz referente à cor dos olhos, à cor do cabelo, o típico físico da pessoa e todas as outras características físicas, né? Então, aí ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e a gente começa a reparar que, apesar de ser tão parecido ali com o papai, ou de tão parecido com a mamãe, mas na maneira de ser, na maneira
de se colocar, mas nos gostinhos, são tão diferentes, né? Nem parece daquele grupo, apesar de ser tão parecidinho fisicamente. Por isso é que nós já começamos a observar que há uma diferença entre essa aparência de mecanismo físico para a aparência moral. Então, foi o que Kardec perguntou, se os pais vão transmitir alguma aparência moral, além da aparência física. Os espíritos falam que não, que diferentes são as almas e os espíritos. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Olha só, o corpo deriva do corpo. E aí a gente começa a lembrar, né, que as características do corpo foram herdadas pelos nossas características, pelos nossos progenitores. Mas as características morais são nossas. O espírito é herdeiro de si mesmo. Ele não herda as características dos seus pais, nem dos seus ascendentes. Ele é herdeiro de si mesmo. Ele, a cada vida, a cada completude de existência, ele leva na sua bagagem moral todas as suas conquistas, todas as suas dificuldades, e essa malinha é dele, ele é herdeiro dele mesmo. Então, a gente já começa a compreender que ele vai chegar aqui, né, na vida com aquilo que ele tem na malinha dele de conquista, com as inteligências, com as aptidões e com as suas dificuldades. Ele é herdeiro dele. Bem, e aí na subpergunta A, então Kardec pergunta aos espíritos, e de onde é que originam essas semelhanças morais que existem entre o pai e mãe, entre os filhos e os pais, né? Às vezes se parecem, a maneira de ser, a maneira de pensar, os gostos, os pendores, né, que a gente pode dizer. Então, onde é que isso vem, então, se não é genético? E aí os espíritos respondem, né? É que uns e outros são espíritos simpáticos. Eles se atraíram reciprocamente pela similitude de gostos e pendores. Então, é atração por afinidade. Um espírito que venha para a Terra desenvolver determinada atividade, digamos assim, na área da arte, na área da música, ele quer ser um pianista, se ele tiver o merecimento, se ele tiver afinidade e permissão, ele vai encarnar numa família de músicos. E reparem que fisicamente ele será também bem aquinhoado, com determinados tipos de dedos, pequenos músculos marlon, mais propícios a ser um excelente pianista. Então, ali a gente vai ver características físicas e também de habilidades, que é do espírito, que é da moral do espírito, mas que não foi dada pelos seus pais. Eles foram atraídos por essa afinidade. Na questão 208, então, Kardec vai perguntar, então nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho, depois do nascimento dele? Então, não existe essa situação, se ele, né, porque a gente começa a imaginar assim, chega aquele bebê todo fofinho que a gente vê, mas na realidade aquele bebê fofinho, a gente que já tem um pouquinho de entendimento dentro da doutrina espírita, para quem que a gente está olhando? Tirando aquela coisa temporária que é o corpo físico. A gente está olhando para um espírito imortal, que sopra para onde quer. Eu não tenho noção da idade daquele espírito. Pode ser um espírito muito, muito antigo, muito, a gente pode dizer velho, né? Até com características mais de maturidade. E aí a gente vai pensar assim, ele traz uma longa história, com as suas conquistas, com os seus acertos, desacertos. Então ele veio pronto, já que ele é um espírito eterno, ele chegou na minha casa, ele pode ser um espírito até mais velho do que eu, então ele já está pronto, eu não preciso fazer mais nada. Mas a gente vai lembrar, nós todos somos almas, né? Nós vamos lembrar que nós somos obras-primas de Deus, mas inacabadas.
Todos nós somos coautores com Deus. Em cada reencarnação, a gente reescreve essa nossa história, vai passando a limpo, vai purificando essa história, daquelas cores mais escuras para umas cores mais suaves. Nós vamos modificando, nós vamos, nos aperfeiçoando. Então, esse espírito, por mais antigo que seja, se ele está ali, se ele reencarnou, é porque ele tem trabalho para cumprir, tem dificuldade para vencer. Então, ele veio ali com essa situação. E o que ele busca nessa família? A ajuda necessária. Então, é quando a gente fica lembrando que essa conquista dele vai ser dada por muito estudo e muito trabalho. E qual será, então, o papel dos pais? Será que é só enfeitar aquela criança para ficar mais bonitinha, dar brinquedinho para ela, minimizar as situações ou mantê-la cada vez mais infantil para os pais se sentirem assim, com seu poder de pais, às vezes, Ou já conseguem entender que o trabalho, aquilo ali é uma verdadeira missão que lhes foi confiada como pais para aquele espírito. E Kardec, lá na questão 685, nos explica isso. Quando a gente pergunta assim, qual será então o papel dos pais? A gente pode responder que é influenciar positivamente ao progresso dos filhos pelo exemplo da educação moral. E é o que Kardec fala. Não nos referimos, porém, isso está na 685, nota de Kardec, não, porém, a educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que inculte hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se a aluvião de indivíduos, que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Não, Não é de espantar. Porque o que está faltando? Educação moral. Então, os pais devem oferecer meios a esses filhos, sim, de desenvolver as aptidões, a inteligência, através da educação sistematizada, Colocar nas escolas, nos cursos, o que quiser. Mas não é só isso. A delicadeza da idade infantil torna eles mais propício para a educação moral, ao conselho dos mais experientes. São mais novinhos que eles escutam. Então, não é só a escola sistemática, é a educação sistematizada que é dada dentro de casa, pelo exemplo, principalmente. Então, é nesse momento que eles são mais novos, que eles chegam com as suas dificuldades, que cabem aos pais observar muito bem quem é aquele espírito que está chegando ali com a dificuldade dele. E não ficar tampando ali o sol com a peneira, vendo o problema e dizendo, ele é maravilhoso, olha que alma, tem uma coisinha que chega no colégio, pega as coisas do coleguinha, mas é tão bonito ele pegar as coisas do coleguinha. Não, ele não é bonito, Ele não é espertinho. Ele está mostrando que ele tem uma situação para ser trabalhada. Então, é naquela idade que os pais ensinam, olha, não mexa no que não lhe pertence, respeite o material do seu colega. Ou então é aquela criança que chega egoísta, demonstrando um grande egoísmo, e os pais já conversam naquela idade para que ele aprenda a dividir, ou com os irmãos, ou com o colega, com os vizinhos, ele aprenda que ele tem, que é dele, que é nosso, que cada um empresta um pouquinho, é aprender a ceder. Crianças que chegam em casa, dentro dos lares, muitas vezes, esses espíritos, sem noção de higiene, não tem? Tem, porque se você deixar, vai ser aquele filho que não quer tomar banho nunca. Então, desde pequenininho, você percebe, às vezes, que aquilo ali não é muito chegado uma água. Aí tu já enfia no banheiro e vai mostrar a gracinha, quer tomar um banho e sair cheirosinho. E elogia, como você está cheiroso, nossa, que cheirinho gostoso. E aí ele, de repente, se empolga, aquele espírito, por água e sabonete. Às vezes vem de uma terra lá longe, de outras reencarnações, que não era muito chegada a tomar um banhinho.
Então, aqui ele vai ter que aprender a tomar banho, porque aqui é muito quente, né? A gente vai mostrar que nós temos aí uma mistura indígena que nos ensina a tomar banho. Então, isso tudo é ensinado à criança, não são poucas coisas. Então, é esse momento que ela é mais infantil, que ela é mais propensa a ouvir os mais velhos, com jeito, com carinho, com docilidade, né? Sabendo entrar um pouco nessa psicologia da criança, é ter um pouquinho de boa vontade, não é conversar com uma criança como se conversa com um adulto, não é? A gente costuma dizer, conversar com criança e com algumas outras pessoas tem que ter um jeitinho um pouco especial. Então, vejamos aqui. Na questão, né, 209, Kardec pergunta ali ao plano espiritual, o problema aqui é de encontrar aqui, espera aí, os óculos. Bem, vejamos aqui, 209, ele pergunta, por que de pais bons e virtuosos se originam filhos de natureza perversa, né? Ou melhor, por que boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito? Então, isso é uma pergunta que ele faz. E a gente vai lembrar que muitos espíritos, né, com dificuldade em seu caráter, pedem aos pais a oportunidade de nascer em uma família, né, com os pais dignos, para que seja ensinado. Então, o espírita que pede isso, para que seus conselhos o encaminhem para o progresso. Foi o pedido daquilo ali. E quando, muitas vezes, esses pais são firmes ali na educação e dizem sim, sim, não, não, esses espíritos falam, epa, né, eles falam o quê? Eu não pedi para nascer aqui, não. Eu não queria um pai e mãe assim, que me desse essas broncas todas, não. Não é que dizem? Aí a gente poderia dizer, não pediu não, né? Você implorou, muitas vezes, para nascer numa família que alguém cuide de você e da sua educação moral. Porque as pessoas confundem, muitas vezes, o que é liberdade com abandono educacional. Tem pessoas que foram abandonadas, já não têm liberdade, não foram abandonadas, não tiveram pais com consciência ali, né, para manter aquele mantra, porque é cansativo, né? Vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Isso não é uma, não é três, não é, são milhares de vezes a mesma fala. Né? Pai e mãe já dormem falando aquilo ali. E já acorda sabendo que o outro está atrasado para ir para o colégio, porque não tem responsabilidade, não consegue ouvir. Então, é esse pai e mãe que foi implorado para estar na vida daquela criatura, para dar um senso de responsabilidade. E aí o espírito rebelde fala, eu não pedi, pediu, implorou, né? Então, nós vamos lembrar que esses pais vão lembrar sempre, eu sou responsável, sim, pela educação desse espírito, e se eu não fizer, de uma certa maneira, eu falhei na minha missão. Agora, vai mudar esse espírito totalmente? Não, né? Ninguém tem essa pretensão. Não vai se mudar esse espírito. Vamos fazer o melhor. E, na maioria das vezes, já deu para dar uma abrandada naquela situação, né? Aquele que não gosta de estudar já estudou um pouquinho, aquele que não toma banho já toma banho pelo menos uns dias. Isso por aí a gente vai pensando assim, mas, nossa, eu não consegui, mas o que eu podia fazer, eu fiz, e certamente a situação daquele espírito era muito pior do que se encontra hoje em dia. Então, às vezes, a gente quer que a natureza dê um salto. Não dá para dar salto. Aquele espírito tem um passado. Então, a gente fez o melhor. Foi abrandado algumas situações. Muito melhor do que ele era. Isso é um entendimento que a gente tem que ter. E também tem situações, né, contrárias, em que nós falamos de um espírito complicado que chega na casa de pais mais educados moralmente, mas também temos ao contrário, de espíritos delicados encarnando em famílias embrutecidas. Esse caso é contado lá no Céu e Inferno pela senhora Anaís Gordon. É uma história de espíritos felizes, né? Então, espíritos
às vezes uma família bruta, uma família disfuncional, uma família desregrada, recebe um filho com uma elevação espiritual. O que aquele espírito veio fazer ali? Lei de cooperação. Está ligado àquele grupo, aceitou vir ajudar aquele grupo a progredir. Então, Deus não abandona, né, nenhum dos seus filhos. Certamente, ele já se encontrava numa posição elevada e vem ali frequentar junto àquela família com paz. Muitas vezes nós vamos ver com vício no álcool, no fumo, na droga, e aquele espírito participa de todo aquele processo e não se mistura. Ele não se envolve com aquela situação. É dele aquela conquista, aquela firmeza. Então, a gente começa a perceber que, ao contrário, também existe. Então, nós falamos dos pais que ensinam os filhos, que chegam nessa casa, e nós aqui falamos também dos filhos que trazem a moral para o lar. Então, tudo é uma troca, né? Tudo é um grande aprendizado, tudo é um grande encontro, e que a base, né, de todo o amor está na colaboração que nós podemos, né, nesse sentimento de um espírito poder ajudar o outro. Então, a gente vai reparar a importância da evangelização infantil. Como é importante trazer o filho para a evangelização infantil, que vai falar de Jesus, das passagens do Evangelho. Como é importante um lar que faça o culto no lar, essa criança poder participar. Então, encaminhar essa criança em direção, né, aos pensamentos de Jesus, encaminhar em direção a Deus. Olha só que situação. É ensinar para a criança, na realidade, algumas pessoas falam, mas depois já abandona. Nem sempre abandona, mas uma coisa a gente tem que pensar, já ensinou o caminho das pedras, olha só. Porque na hora, mesmo mais adulto que achar que ficou longe, na hora que bater a dor, a pessoa sabe direitinho aonde vai procurar. Aquilo volta na cabeça assim, ó. Eu me lembro quando eu era... Ainda mais essas coisas da infância. A memória parece que ela é melhor, né? Ela é guardada com mais carinho. Então, nós vamos ver essa importância até na evangelização, para que essas crianças encontrem outros amiguinhos, que em outras famílias, saber que é parecida com a dela. Não é só a família dela que faz leitura do culto no lar, não. A família do outro amiguinho também faz. Ela começa a perceber que existe, né, um grande grupo com esse pensamento de auxílio. E ela se sente bem, ela se sente feliz. É muito importante o culto no lar e a evangelização. Vejamos aqui. Depois, Kardec pergunta, né, da onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos? Até então, a gente está falando de pais, mães com os filhinhos. Agora, ele quer saber dos irmãos. Geralmente, se gêmeos, ainda bota mais. E a espiritualidade responde que são espíritos simpáticos, que se aproximam por similitude de sentimento, se sentem felizes por estarem juntos, né? Então, quem de nós, né, não conhece casos, né, dessa que a gente chama de gravidez gemelar, né, que são os gêmeos, que tem 2 ou mais fetos no útero, proporcionando a chance de espíritos simpáticos reencarnarem juntos, né, naquele palco, a gente diz o palco da vida, com sentimentos parecidos, para a oportunidade cada vez mais de estarem se ajudando. Mas, de outras vezes, serão espíritos também que trazem, nesses irmãos, a animosidade. Então, qual o objetivo ali? De aproveitar aquela oportunidade para se entenderem. Olha só como a reencarnação é tão, né, grandiosa. Olha a oportunidade. Porque desde novinho, dividindo ali
o mesmo pente, a mesma roupa, o mesmo tênis, a mesma bicicleta, o mesmo brinquedo, o mesmo livro. Poxa vida, não tem como dizer que não encontrou alguma coisa legal naquela criatura. Tem que ter. Algum momento que brincaram juntos. Então, eles ali estão tendo oportunidade de melhor se conhecerem. E aí, todos nós, né, conhecemos naturalmente as histórias de gêmeos que são parecidos nos seus gostos. Eles vivem se completando em pensamento, né? O que eles fazem? Fazem aquelas, geralmente a gente conhece, quando a gente conhece gêmeos, eles contam naquelas brincadeiras, que um foi fazer prova no lugar do outro, que o outro saiu com a namorada do irmão brincando. Aquelas brincadeiras de criança e de jovem, que é normalmente gêmeos. Eles vão testando os professores, os pais, os parentes, até os namorados, para ver se eles conseguem perceber o quê? A diferença. Porque mesmo com toda a parecência física, eles são almas distintas. Eles são indivíduos e devem ser respeitados como indivíduos, né? E depois Kardec pergunta, de onde que vem a aversão que às vezes encontramos entre esses gêmeos, esses espíritos? E o que se deve pensar até da história que essas crianças lutam no seio materno? Então, os espíritos respondem que não é de regra que eles sejam simpáticos. Acontece que muitas vezes eles vêm lutar juntos no palco da vida. E quanto a lutar no seio materno, é uma alegoria, né, para mostrar que eles tinham um ódio. E aí a gente lembra das histórias dos irmãos que se detestam. Há uma história muito conhecida de todos nós, do Antigo Testamento, que é a gravidez gemelar de Rebeca, que é a esposa de Isaac, que vai ter lá os filhos Esaú e Jacó, né? O Antigo Testamento conta essa história, e eles brigam desde o ventre, que a lenda já traz essa situação, onde o segundo a nascer foi Jacó, e já nasce segurando o calcanhar, né, do ruivo peludinho, que é Esaú. Então, essa história é uma história antiga, dessa briga deles dentro do útero, né, de Rebeca. Então, a finalidade dessa gestação conturbada é tentar, possivelmente, reconciliar entre esses espíritos antagônicos, como nos ensinou nessa reconciliação, como nos ensinou Jesus. O que Jesus nos disse lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 25, ele diz assim, olha, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Então, Jesus sempre nos alertando a isso. Não podemos perder essa oportunidade de caminharmos enquanto está a luz, enquanto estamos aqui junto um com o outro, através da bênção dessa reencarnação que é nascer de novo. Então, é esse retorno à carne onde os desafetos podem, sim, e devem serem transformados em laços de afeto, reescrevendo uma nova história. Bem, continuando, né, esse estudo, Kardec faz todas as perguntas pertinentes ao plano espiritual, porque quer deixar claro como é que é a possibilidade dessa encarnação no planeta, desses espíritos chegando, né, por suas afinidades, sua aversão, se eles vêm com essa simpatia também com os irmãos, mas ele vai além, ele pergunta assim, na questão 212, há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados, tendo comum alguns órgãos? Então, o que é isso aí, né? O espírito responde, sim, mas a semelhança entre as almas é tal que vos pareçam, em muitos casos, uma só. Mas são duas almas. Parece uma só, mas são duas. Que caso é esse aí, né? Essas são as expiações necessárias quando o desamor não seja resolvido, é necessária uma expiação mais dura, verificada por uma gestação, né, gemelar imperfeita, que é onde surgem monstruosidades muitas vezes.
para esses espíritos. Eles reencarnam unidos na vivência física, mas a gente lembra que eles já estavam ligados vibratoriamente antes de assumir o corpo físico. A ligação deles com o passado, com o desafeto, como inimigos, era anterior. Então, nós vamos lembrar, né, que os livros colocam de uma forma popular com o nome de gêmeos siameses ou chipófagos. São corpos unidos por uma parte de corpo e também de alguns órgãos em comum. Eles têm que dividir. Muitos não conseguiram ser e não conseguem ser separados. Passam a vida inteira ali, jungidos, um olhando para o outro. Então, a gente imagina, né, que é uma expiação. Então, a gente começa a pensar a necessidade do perdão. A necessidade do perdão que Jesus nos ensinou como profilático, para que uma situação de desamor e de ódio não tenha que chegar a uma consequência como essa, porque nós nos ligamos através do amor e do ódio. São duas forças de ligação muito grandes. O ódio nos liga ao outro, não nos liberta. Então a gente fala, eu não quero ver a pessoa, mas quanto mais você odeia, mais perto, mais pensa, mais junto você estará a ela, enquanto não se libertar. E a libertação é nossa, não é do outro não, o outro é problema dele com o guia espiritual dele, é nossa, entrar no processo de libertação. E eles, né, depois, eles continuam, Kardec nos fala também da família consanguínea, mas também tem uma grande família, que é a nação. Então, são como esses espíritos vão vir com afinidade com os pais, com os irmãos, mas também com o povo, né, que a gente pode dizer. Então, os espíritos responderam assim: os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificada, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência a se unirem, que tem os membros dessa família, é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Olha só. Acreditar que os espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Eles procuram o seu meio. Então, nós vamos reparar que existem povos que se caracterizam pelo seu gosto por guerra, por conquistas territoriais, não é? Ou desenvolvimento armamentista na área industrial, desenvolvimento econômico apenas. Outros povos se unem pelo seu fanatismo religioso. Então, isso tudo são famílias espirituais também. É uma grande afinidade, aquele magnetismo ali, ele existe. E a gente começa a entender que nós vamos nos juntando, né, no universo por afinidade, sintonia. Então, quando a gente vê um povo, a gente fica assim, o que nos une, né? O que chama, além dessa afinidade, dessa sintonia, como existe sempre a quebra da regra, existem também espíritos missionários em determinados locais, tentando levar um movimento diferente, um pensamento diferente para aquele grupo. É a permissão de Deus. Então, tem ali os afinizados e tem o grupo de missionários que vão ali num trabalho. A gente lembra que a doutrina espírita, né, nasceu na França. E o que aconteceu? Lá ela ia se perder. Foi transferida para o Brasil. E aí a gente vai lembrar, né, do livro de Humberto de Campos, com Chico Xavier, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O que será, então? Não é preciso pensar muito. O que está nos unindo aqui? Então, por que essa escolha por esse país? Olha a liberdade religiosa que aqui possuímos.
Olha a oportunidade que temos de nos reunir num sábado para falar de Jesus, de Deus, de reencarnação. Não são todos os países isso. Tenham certeza. Isso dentro de uma encarnação é um ganho que não temos nem como dimensionar. Então, a oportunidade para os filhos da nação brasileira é participar de uma construção coletiva. Então, não está terminado. É um país em construção para que demonstre o quê? Valores de fraternidade. Para isso que nós fomos chamados, para isso que estamos aqui, para colaborar nesse celeiro, né, de alimento material e espiritual para todo mundo. Então, a gente já começa a entender dessa responsabilidade. Bem, por final, Kardec vai perguntar sobre as novas existências que esse espírito chega, se ele vai conservar, né, os traços do caráter moral de sua existência anterior. Ele chega aqui, mas ele conserva esses traços anteriores? E depois ele vai perguntar, na 217, e o caráter físico, ele também vai demonstrar fisicamente quem ele foi? Como funciona isso, né? Então, ou seja, a gente pode reconhecer esse espírito pelos traços anteriores, e nós buscamos, né, o grande mestre Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, lá na segunda parte do capítulo 8, que fala sobre reencarnação. É uma obra que deve ser lida por todos, né? É um filósofo explicando a reencarnação. Não basta ler uma vez só, não. É um livro que você se apaixona e lê pela segunda, terceira e quarta, e cada vez a gente vai tendo uma compreensão um pouco mais ampla, né? Então, Leon Denis nos diz que cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Tem um momento que ele diz assim: a incorporação da alma não é, pois, subitamente, como afirmam certas doutrinas, porque ela é gradual e só se completa e se torna definitiva a saída da vida uterina. Nesse momento, a matéria encerra completamente o espírito, que deverá vivificá-la pela ação das faculdades adquiridas. Olha só, longo será o período do desenvolvimento, durante o qual a alma se ocupará em pôr à sua afeição o novo invólucro, em acomodá-lo às suas necessidades, em fazer dele um instrumento capaz de lhe manifestar as potências íntimas. Ou seja, a alma vai, apesar desse corpo físico ser igual um escafandro duro, ela vai tentar a todo custo colocar o seu cunho moral ali. Ela vai imprimir o seu jeito de ser. Ela vai tentar modelar essa matéria. Olha que coisa bonita. Então, a gente aprende que as conquistas morais não se perdem, né? Na realidade, isso tudo, essa bagagem, essa economia, ela é cumulativa. O espírito leva sempre, o que quando ele traz, ele vai cada vez mais se aprimorar. Então, nós vamos, sim, encontrar as analogias nas suas manifestações, muitas vezes, apesar de o espírito ocupar uma posição completamente diferente, né, na área social que ele ocupava. Muitos desses espíritos conhecemos que pertencem a grupos sociais hoje muito simples, moram num casebre e ali eles se manifestam como se fossem um conde, uma condessa, não parece? Parece estar dentro de um palácio. Muitos ainda trazem o seu mando, os seus preconceitos. É o espírito se manifestando, independente da questão social. Outros, apesar de toda a simplicidade, demonstram o contrário, uma elegância moral. É a elegância da alma. Nascem em umas situações humildes e se posicionam de uma forma tão elegante que você acredita que estudou nas escolas mais ricas do primeiro mundo. Tal elegância, tal finura,
na forma de falar, de conduzir o pensamento, de ouvir. É da alma. Isso tudo é conquista da alma. E aí, nós vamos lembrar dos traços físicos que, diferentemente dos traços morais, né, o novo corpo não tem nenhuma relação com o anterior, porque o anterior foi totalmente destruído, né? Então, mas acontece que o espírito se reflete no novo corpo. Então, ele vai imprimir ali a sua índole, a sua tendência. E por isso que dizemos que os olhos são o espelho da alma. O corpo fala sobre aquela alma, já reparou? A gente fala, o corpo fala. A maneira da pessoa se posicionar, o corpo está falando. Às vezes está berrando, né? Às vezes é o silêncio que a pessoa grita. E aí nós vamos... Quantos de nós conhecemos pessoas com um belo semblante, lindas por fora, pela estrutura que cada época social tributa sobre isso, né? Pontua, mas que o olhar daquela criatura nos dá medo, nos dá uma certa até... faz a gente recuar. O que é aquilo ali que está demonstrando? Olha a moral. E nós lembramos uma história que é contada no livro Libertação, por André Luiz, né, psicografia de Chico Xavier, em que ele nos conta, vou ler só um pequeno trechinho, da história do médico e da sua segunda esposa, né, de um relacionamento, falando dessa mulher. E aí ele diz assim, observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura, é um médico. Nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta e a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. Um traje elegante, sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundez do olhar. Mas rodeava-se ela de substâncias fluídicas deprimentes. Halo Públio denunciava-lhe a posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama devia ser das de mais fino trato. Contudo, terminando ali a janta, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou ali o sono da sesta, né? Foi dar uma descansadinha num divã largo e macio. Intencionalmente, Maurício, que estava com André Luiz, o outro espírito, convidou-me a espreitar-lhe o repouso. E com enorme surpresa, Arthur Dido mesmo, eu não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, ou seja, ela se desligou do corpo físico, né? Então eles puderam observar o corpo perispiritual ali ligado pelo cordão e que ela estava descansando. Alguma semelhança era de notar, mas afinal de contas, a senhora tornara-se reconhecível, aquela mulher linda, né? Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Olha só. E aí ele continua. Lembrei-me então do livro de Oscar Wilde, que nos conta e relata a história do retrato de Dorian Gray, né? Dorian Gray tem um filme, né? Tem um livro que conta a história de um jovem de uma alta sociedade que faz ali um pacto demoníaco para ter a juventude eterna. Então, ele foi pintado por um grande pintor da época, e ele, quando ele viu aquela imagem, ele falou assim, poxa, eu vou envelhecer, e aí o quadro não envelhece. E ele não aceitou aquela ideia. Naquele momento, ele faz um pacto. Que ia envelhecer o quadro, e ele ia ficar cada vez mais bonito, ia ficar sempre novo. Então, esse foi o pacto que ele fez, e com o tempo, né, com os abusos, o quadro vai se transformando. Aquele quadro vai envelhecendo, e quanto mais Dorian Gray faz as suas, né, que a gente pode dizer, os seus erros, né, ele vai ficando cada vez mais horroroso. Então, na realidade, o quadro,
é o retrato, é o espelho da sua alma que reflete a feiura oculta sob a casca, né, sempre bela, da sua beleza física, mas o quadro tinha que ser escondido. Então, essa é a ideia. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com essa senhora, que foi ali vista pelos espíritos através do seu perispírito. E aí, endereçando, né, e adquirindo uma expressão horrenda, e ele, André Luiz, olhando a Maurício, né, um olhar indagador, Maurício elucidou dizendo assim: sim, meu amigo, disse tolerante, a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queixa, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto a ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Então, ele já diz respeito aqui àqueles espíritos que exalam beleza, que fisicamente, muitas vezes, não compõem aí o quadro de padrão que uma determinada sociedade impõe, né, de uma forma ditatorial, como padrão de beleza. Mas é aquele que a criatura tem que dá vontade de estar sempre junto a ela. O que é isso? É o perfume do espírito. Então, a importância da gente aprender a olhar além das aparências, a ouvir não só a palavra articulada, mas a vibração do espírito, o seu perfume. Então, não podemos nos deixar levar pelas capas de livro, e sim pelos seus conteúdos. Então, dessa maneira, vamos com a doutrina espírita, aprendendo a perceber esses espíritos que chegam nas casas, através das suas parecências físicas, parecência moral, suas simpatias, antipatias, entre os familiares, os irmãos, e perguntando o que podemos nós oferecer a eles de bom, né? O que nós podemos já dizer para eles sobre Jesus, sobre Deus, conversar sobre reencarnação, a questão da aceitação física hoje em dia, principalmente com as redes sociais, como os adolescentes se torturam, meu Deus do céu, os jovens nunca estão bons suficientemente, o cabelo não está adequado, o corpo não está adequado, nada está adequado para atender a que e a quem, e se desentender consigo mesmo. E dizem que não estão sendo aceitos, mas se eles mesmos não se aceitam, não conseguem ver a essência dentro do corpo físico e entender o que aqui vieram fazer. Então, cabe a todos nós, sempre que possível, ajudar para que eles se busquem, se encontrem, a beleza interior de cada um. Nós somos filhos de Deus, o nosso DNA é DNA de amor. Toda vez que não conseguimos encontrar dentro de nós esse amor, nós sofremos, nós adoecemos e fazemos outros sofrerem. Então, é buscar esse amor, é encontrar essa significação divina do papel de cada um. Por mais simples, não são missões grandiosas, mas seja a missão que Deus nos deu, seja para ouvir com educação, com respeito, falar de uma forma mais generosa, seja um sorriso, seja um bom dia, mas que possamos, já um pouquinho, fazer tudo com muito amor, porque é esse o nosso objetivo na reencarnação, aprendermos a nos amar, todos esses espíritos que chegam com sentimento de muita fraternidade. Muita paz a todos, e Jesus sempre
em nossos corações. Graças a Deus.